telespectador prestar contas daquilo que está acontecendo por aí, que nem sempre merece o olhar informativo, comunicacional da grande mídia, aquela dependente da lógica do mercado, a mercado dependente. E hoje nós vamos trazer para o debate a figura de um grande brasileiro, já nos deixou, mas começam a serem escritas biografias, e aqui nós temos um primeiro trabalho, que é o trabalho da lavra de um jornalista cearense, Leite Filho, Francisco das Chagas Leite Filho, sobre um grande brasileiro, Leonel Brizola, Caudilho, um perfil biográfico. Leite está aqui conosco, obrigado pela presença aqui no Papo Capital, Leite. Muito obrigado, sou eu que agradeço pela oportunidade. Você se aproximou do Brizola, você já tinha uma carreira de jornalista, mas você se aproximou do Brizola, inclusive o contato inicial com ele foi quando ele estava no exílio e lá no Congresso de Lisboa. Exato. Que era a reorganização dos trabalhistas para a volta pouco antes da anistia, em 79. Quase 3 meses antes da anistia, quando ele estava terminando o longo período de 15 anos de exílio. Exato. Bom, essa imagem que você captou daquela figura que tinha sido expulsa do Brasil, né, por ter promovido ações de mobilização de massa em defesa da legalidade, em defesa de teses nacionalistas, em defesa da reforma agrária, quando governador do Rio Grande do Sul, e foi ele que deu início a projetos de reforma agrária. Aquele homem que voltava, que se preparava para voltar, quando você o conheceu, o que ele era para você? Pois é, na verdade, Beto, o Brizola, eu era um jornalista da grande mídia, né? Eu era dos grandes jornais, por acaso eu trabalhava no Correio Brasiliense quando eu estava em Lisboa, quando eu fui, deslocado para Lisboa e cobri aquele evento lá, que era a reunião de trabalhistas no exílio e trabalhistas no Brasil. Então a imagem que eu tinha do Brizola era justamente a imagem que a grande mídia fazia dele, né? Que era um cara meio bagunceiro, um populista, um demagogo, e que queria transformar o Brasil à custa, né, de sindicalismo, queria implantar a República Sindicalista, que para mim também, que minha formação era toda, apesar de ter estudado sempre, mas trabalhava na mídia, eu achava que o Brizola realmente era um cara que atrapalhava o processo, né? Quer dizer, eu não conhecia praticamente nada. Por causa, inclusive, da censura, né? Eu lia jornais e tudo, e os livros que apareciam sobre ele eram muito raros, né? Tinha um livro do Moniz Bandeira, que depois eu fui ler, que não era nem sobre o Brizola, mas era sobre o João Goulart. E foi quando eu comecei a despertar para realmente o que era o Brizola. Mas naquele momento eu tinha o Brizola, claro, como um grande vulto da política, como um grande político, né, que ele sempre foi, mas não conhecia as suas ideias, né, e principalmente as suas realizações, que sempre foram escondidas pelo grande aparato midiático. Ou seja, aquilo que ele realizou, seja como prefeito de Porto Alegre, né? Como secretário de obras, depois como deputado estadual também, governador, deputado estadual. Por exemplo, vamos começar por essas realizações, né, que você retrata no seu livro, que eu tive a honra de lê-lo integralmente. Isso é uma grande honra para mim. Por exemplo, a nacionalização da empresa de telefonia, né, correto, que ele nacionalizou, e aquela outra nacionalização da empresa de eletricidade. Então, isso aí já dava uma dimensão do político. O que você captou desse vulto histórico? Pois é, o Brizola, ele foi, primeiro, um grande líder político revolucionário transformador, né? Quer dizer, não é o político comum, ele é o político que enfrentava uma situação adversa e proporcionava, né, na sua administração, na melhor medida do possível, o bem público. Então, no caso dessas companhias americanas, o que acontecia? Essas companhias eram verdadeiros ferros velhos, que estavam ali aproveitando a inércia burocrática
e corrompendo os políticos, porque as grandes companhias financiavam, né, campanhas eleitorais, e não só do governador, como da maioria dos deputados, mas tinham lucros tremendos porque só viviam pedindo aumento de tarifas, e os serviços não funcionavam. Quer dizer, Porto Alegre estava às escuras, parte do dia ficava às escuras, bairros inteiros às escuras. Os telefones também não funcionavam. As pessoas daquela época, os gaúchos daquela época, né, não eram só gaúchos também, era praticamente do Brasil onde tinha telefone, que no Brasil só tinha telefone nas grandes cidades, né? Rio de Janeiro, por exemplo, todo mundo sabe que lá os jornais do Rio de Janeiro contratavam boys para esperar os telefones, né? Esperar o sinal da linha telefônica para depois chamar um repórter ou chamar a pessoa para estabelecer a ligação telefônica. O boy ficava de plantão ali. De plantão. Aguardando meia hora, 1 hora, 2 horas às vezes. E às vezes não tinha linha, não tinha coisa nenhuma. Então era esse o estado dos telefones e da situação da energia elétrica no Rio Grande do Sul. Aí o Brizola nacionalizou tanto a empresa de eletricidade quanto ele começou pela companhia de eletricidade. A primeira foi essa. Que era da Bone & Share, que era uma companhia canadense, mas com capital americano. Que pertencia a uma grande companhia chamada American Foreign Powers, eu acho. Então ele chama os diretores e diz o seguinte: olha, essa situação não pode continuar. Não pode continuar, o Estado está parado. Como é que o Estado vai se desenvolver se não tiver energia? Se os bairros de Porto Alegre, se as indústrias estão precisando, né? E a gente vai fazer indústria, nosso governo, ele tinha um projeto grande, né, de desenvolver o Estado, e realmente desenvolveu, não só no plano econômico, como no campo social principalmente, e sobretudo educacional. Aí a companhia disse assim: olha, vamos conversar, aquele papo, né, sempre, vamos sim, esse é o propósito nosso. Só eram pessoas elegantes, bem vestidas, né, e não tem problema, a gente vai conversar. E eu sei que o Brizola chamou a segunda vez e foi o mesmo papo de postergar, de deixar para depois, enrolar. Aí o Brizola chegou o seguinte, disse: olha, eu tenho uma proposta concreta para fazer para vocês. Vamos transformar isso aqui numa empresa de economia mista. Vocês vão receber tanto e o Estado, só que o Estado vai ter controle disso. Eles disseram assim: tá ótimo, vamos tentar ver isso, vamos consultar a nossa matriz e tal. Consultaram a matriz, e a matriz até chegou a dar sinal verde, mas na hora H recuou, né? Recuou. Aí o Brizola chegou para o professor Cibiles Viana, que era o principal executivo dele, e disse o seguinte: assim, olha, esses caras estão enrolando. Então vamos partir para estatização, que chamava na época de encampação, né? Quer dizer, tomar conta da companhia. E foi isso que ele fez. Uma decisão de pulso. Foi uma decisão de pulso. Só que em nome do desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Do Estado. Mas só que isso que repercutiu negativamente para ele, né, como político, porque o político ele tem que receber financiamento eleitoral, financiamento para fazer a sua campanha política e tudo. Ele teve praticamente cortados todos os financiamentos eleitorais para ele, dessas grandes companhias e tudo, e ainda a repercussão internacional disso foi uma loucura, porque nem o Fidel Castro, que tinha acabado de assumir, eu acho que tinha uns 4 ou 5 meses, o Fidel Castro, inclusive, por acaso, ele veio depois aqui ao Rio de Janeiro e se encontrou em uma ocasião social com o Neiva Moreira. E o Neiva Moreira, que era o deputado de confiança do Brizola, chegou até a questionar o Fidel. Disse: o Fidel, quando é que você vai começar a nacionalizar? Ele disse: esse não é o momento ainda, a gente vai chegar lá. Quer dizer, o Brizola começou a nacionalizar antes do Fidel, Fidel Castro. Lá no Rio Grande do Sul. Então foi pioneiro em nacionalização. Na verdade, pioneiro não, porque o Brasil já tinha a história do Vargas, já havia Perón, que tinha feito nacionalizações também. Perón havia sido derrubado em 55, né? Exato. O Brizola assume em 59. O De Gaulle lá na França também tinha nacionalizado, no governo em 34, não sei. Tinha só em 34, não sei. Tinha só 2 experiências, Cárdenas lá no México e o Vargas. Correto. E o Perón, 3 experiências. Agora o Brizola diz o seguinte: no seu empirismo, né? O Brizola não era um cara assim que não era um grande intelectual, ele estudava, ele conhecia bem a administração, conhecia a história do Rio Grande do Sul e tudo, mas não tinha noção do que aquilo poderia repercutir, inclusive internacionalmente, né?
Então, foi uma loucura, quer dizer, as manchetes dos jornais todos, e também pintando o governador como um cara, um atrabilioso, um sujeito, um ditador, um caudilho, né? Um caudilho ou como comunista. Ou como comunista, sim, comunista que nunca foi, pelo contrário, era anticomunista e era odiado pelos comunistas do Rio Grande do Sul. Foi toda essa... Por que os comunistas tinham dificuldade de compreender o Brizola? Mas depois o Presto o apoiou em vários... Pois é, mas aí já foi num outro momento, né? Mas os comunistas lá, eles... É porque é o seguinte... Os comunistas também não entenderam Vargas, não entenderam Peron, não entenderam o Cárdenas, né? Mas ali também... Não entenderam o nacionalismo revolucionário. É muita política, né? Você sabe que na política, principalmente nesse campo popular, as pessoas sempre devoram, né? Elas brigam demais e tudo. E o Brizola estava crescendo, era um jovem muito impetuoso, né? Tinha uma boa imagem, falava muito bem e realizava, isso que era importante. O Brizola realizava, ele não tinha só projeto, ele não era o político só, por exemplo, eu só falava em educação, só falava em nacionalização, não, ele chegava e provava que aquilo estava certo com uma realização. Aliás, esse elemento de uma perseverança que está muito relacionado à origem do Brizola, que foi uma origem humilde, né? Ele teve o pai degolado, exato, porque foi uma das vítimas daquele processo pós uma das revoluções lá no Rio Grande do Sul, né? E o pai caiu em mãos dos inimigos e foi vitimado, executado, na verdade. Ele foi criado pela mãe com grande dificuldade e lutou muito, foi engraxate, foi operário, foi para Porto Alegre. Isso aparece muito nessa biografia, né? O que isso temperou esse político mais tarde tão enérgico, tão ferrenho, tão destemido? Exato. Há uma ironia nessa história também, que apesar de todo esse sofrimento, que na verdade para ele não era um sofrimento, era um desafio, né? Ele era um homem que dizia assim, olha, a luta é meu campo, né? Lutar é meu campo. Então ele realmente era um homem assim muito desprendido e que tinha uma noção exata do que queria, né? Aquela história do consciência do destino, né? O De Gaulle falava muito nessa história, né? Só que o Brizola não falava. O Brizola dizia o seguinte, não, eu estou aí para trabalhar para o meu povo, para o meu país, e para transformar as coisas, para mudar, né? Para realmente mudar. Então, a ironia que eu digo é que o Brizola, ele era um cara, apesar de ter sofrido muito, de ter tido o pai assassinado quando tinha menos de 2 anos, ele era tão pequeno, o Brizola, que quando a mãe soube que o pai tinha sido assassinado, isso no meio do campo lá no Rio Grande do Sul, em Cruzinha, né, no município de Cruzinha, onde ele nasceu, parece que tinha umas 10 ou 15 quilômetros que tinha que andar a pé. Aí a mãe teve de pegá-lo, né? Teve de pegar para depois reconhecer o corpo lá, para realmente saber se aquilo tinha sido, a notícia era verdadeira de que ele tinha sido morto. Ele era tão pequeno que a mãe o levou no braço. Bom, então ele tinha tudo para ser uma pessoa assim, uma pessoa recalcada, rancorosa. Né? Rancorosa. E não foi, pelo contrário. Ele era um cara que tinha, inclusive, uma postura assim. O próprio assassino do pai dele, ou o mandante do assassino do pai dele, achou que o Brizola fosse perseguir quando chegou no governo do Rio Grande do Sul. Aí o Brizola mandou até um recado assim para ele. Disse assim, olha, diga a ele que eu sou uma pessoa... Eu sou governador, poderia até fazer isso, mas não é do meu feitio fazer essas coisas. Não era vida. Não é meu. Inclusive porque minha mãe falava muito, dizia o seguinte, eu não posso, meus filhos, vocês não fazem, não tratem de se vingarem. Porque eu conheço famílias inteiras que se destroçaram por causa da vingança, né? Porque a vingança gera vingança e aquilo entra num círculo vicioso tremendo e acaba realmente com as famílias, né? Então ele mandou dizer o seguinte, assim, olha, diga a ele que eu só quero que pegue o revólver do meu pai. Era uma arma lá que eu me lembro, eu citei o nome exato dessa arma no livro, né? Só que era a arma do meu pai, mais nada. E pronto, e o cara ficou lá livre, entendeu? Ele nunca falou em fechar a Assembleia, que nem fazia o Carlos Lacerda, né? Ameaçando, inclusive, com um golpe militar, fechar o Congresso Nacional, e inclusive pedir a intervenção americana no Brasil, que era uma loucura, né? Uhum. Pois é, o Brizola passou por todos esses governos. Então, ele era o tipo... defensor da legalidade. Pois é, da legalidade, e sempre conviveu democraticamente, mas realizando, né? Ele era um político que realizava. Por que
obsessão, digamos assim, ponto de vista positivo, né, do Brizola pela educação, que relação você vê nisso com a dificuldade que ele teve para fazer os seus próprios estudos, graças ao esforço da mãe dele, né, que inclusive uma mesona assim grandona ensinava toda a fiarada. Né? Pois é, eu também tenho orgulho de dizer que eu não era uma criança muito pobre, meu pai era de classe média baixa, eu também fui educado, quer dizer, fui alfabetizado pela minha mãe, não só eu, mas como todos os filhos, né? Ela tinha o maior cuidado, né, eu acho que era a mãe da época, era assim, elas gostavam, né, de em cima dos meninos e pegar os deveres dos meninos, mas ela me alfabetizou, eu só fui para a escola já no primeiro ano, né, foi no primeiro ano. Então, o Brizola, ele tinha essa noção de educação, primeiro que ele era um estudante... Ele sentiu na carne. Ele sentiu na carne, né, ele era um cara que tinha muito... disposição para lutar, né? Para lutar, de não aceitar aquelas coisas, aquelas dificuldades e tudo, e batia a porta de todo mundo, né? Ele conta uma vez que estava com tanta dificuldade para manter os estudos dele, porque ele tinha que estudar e trabalhar, né? Aí ele bateu na porta de um empresário, eu até conto isso nesse livro. E o empresário chegou para ele e disse, olha, eu tenho uma coisa aqui para lhe propor. O empresário disse, pois não. Olha, o senhor me dá uma bolsa de estudos que eu me comprometo, eu formado, a pagar uma bolsa de estudo para outra pessoa. Uma bolsa de estudos que eu me comprometo, eu formado, a pagar uma bolsa de estudo para outra pessoa pobre que precisa estudar. Aí esse empresário riu na cara dele. Né? Riu na cara. O que eu vou ganhar com isso? Problema seu, né? Então, era essa noção ele passou muitas dificuldades, então colocou isso na cabeça, né? Diz que a educação era a mola mestra para o desenvolvimento do país. Já que não tinha uma solução através de um empresário, tinha que ter uma política pública, o Estado bancando a educação de todos. Exato. E aí o que ele fez lá enquanto prefeito? Pois é, ele primeiro como deputado estadual, ele já colocou lá um projeto lá, educação acima de tudo, né? Já, todos os projetos dele tinham como foco a educação. Só que deputado é difícil. Ele tinha muita relação com Vargas, a relação era maior com Jango, né? Vargas e Jango. Mas ele conheceu o Vargas. Não, ele foi pombo correio do... Foi. Inclusive em relação a Perón, né? Pois é, em relação a Perón. Será que ele não tinha, por causa disso, uma forte influência do processo nacionalista que estava em curso na Argentina naquela época? Também, né? Para também. aplicar aí nacionalizações, educação. A Argentina tinha superado o analfabetismo já em 52. A Argentina até hoje, quer dizer, não só a Argentina como o Uruguai, né? Eles têm um nível mínimo de analfabetismo. Inclusive no Uruguai, eu não sei se você sabe, a aula lá é quase escola integral, né? São 6 horas de aula pelo menos, e o primário são 6 anos, e o antigo ginasial, que é o 2º grau hoje, 6 anos, mais 4 anos então você passa quase 24 anos na escola. É como ocorre isso no resto do mundo. Só no Brasil é que nós temos turnos da fome, né? As pessoas estudando 1 ou 2 horas no horário do almoço, né? Porque para a escola atender a todo mundo, ela tem que fazer os turnos normais, de manhã e de tarde, e o turno da fome no horário do almoço, para as pessoas estudarem. Agora, o que a pessoa vai estudar, inclusive com fome, né? Por isso que o adolescente se torna presa fácil do narcotráfico, né? Fica dedicado muito mais à televisão, à bobagem. Pois é, aquelas pessoas com tanta energia reprimida, de repente ela vai apelar para a violência, né? Violência Mas o Brizola construiu lá atrás as brisoletes, né? As escolas. Pois é, chamava as escolinhas do Brizola, que o pessoal confunde com brizoleta, que brizoleta é outra coisa, são as letras do Tesouro lá estadual que ele emitiu durante a campanha da legalidade, chamam escolinhas do Brizola. Mas deixa eu chegar aí, como ele era deputado. Ele estudou numa dessas. Né? Pois é. Ele que é um dos coordenadores da Tem grandes líderes industriais, inclusive, que estudaram nessas escolas. Então o que ele fez? Ele foi deputado, né, depois secretário de obras, e já como secretário de obras, ele tinha um futuro secretário de educação dele, que seria
assim, ele trabalhou muito em convênio, em conjunção com o secretário de Educação da época. E começaram também a construir escolas, entendeu? Ele, secretário de Obras, e conseguindo verbas em Brasília, para que essas escolas fossem construídas no Rio Grande do Sul, já como secretário de Obras. Depois, quando ele vai para a prefeitura, aí ele faz um mutirão, e faz, parece que 180 ou 200 escolas. Agora, só que escolas, não eram escolas monumentais, não, eram escolas realmente que funcionavam, né? E principalmente essas escolas, elas tinham professores bem formados que ele contratava, né? Só no Rio Grande do Sul ele contratou 44 mil, como governador, 44 mil professores. O nível de analfabetismo lá no Rio Grande do Sul, eu não sei exatamente, mas beirava os 50%. 50%. Entendeu? Quando ele chegou. Quando ele chegou. Aí foi caindo. Pois é, e chegou a 0 de analfabetismo. Ele zerou o analfabetismo, que nem o Chaves fez agora na Venezuela, né? A Venezuela também era um país que o analfabetismo era muito grande, e ele zerou o analfabetismo, e isso foi reconhecido. O Evo Morales está para alcançar isso também na Bolívia. O Evo Morales também. Até o final do ano é a meta, segundo a Unesco. Exato. E a Unesco está reconhecendo essas coisas, né? Isso até que é importante. O Brizola já havia antecipado. Pois é, só que no Rio Grande do Sul, hoje, por exemplo, o Rio Grande do Sul é o estado onde mais se lê no Brasil, depois de Brasília. E Brasília é uma coisa diferente, uma cidade, né, artificial. Mas lá no Rio Grande do Sul é o estado onde mais se lê no Brasil. Consequência disso, da política adotada pelo Brizola. Leite, vamos fazer aqui uma pequena pausa aqui nesse programa Papo Capital. Você está focalizando o livro El Caudillo, de Leonel Brizola, um perfil biográfico, né, biografia sobre o Leonel Brizola, Leite Filho, jornalista cearense, larga experiência aqui na mídia, na grande mídia aqui de Brasília, que nos brinda com esse trabalho, que é um trabalho de fôlego, vale a pena conferir. Eu li, gostei bastante. Mas vamos fazer uma pequena pausa, a gente volta daqui a pouquinho com o Papo, que traça o perfil biográfico de Leonel Brizola. É tanta coisa do Brizola, né, Leite, que não dá pra gente num programa falar de tudo. Mas vamos tentar aqui momentos ápices, né? Campanha da legalidade. Se descreve muito bem, porque foi um momento, né, o Jânio renunciou e a direita brasileira tentou impedir a posse do Jango, que estava na China. E que era vice-presidente da República. E que era o vice-presidente, portanto... Eleito. Eleito, golpismo é isso aí, né? Então, o Brizola, governador do Rio Grande do Sul, reivindica, né, através de um decreto, o uso da Rádio Guaíba, instala seus estúdios lá nos porões do Palácio Piratini, faz, através uma voz, um microfone, mobiliza a consciência cívica nacional democrática para garantir a legalidade. Campanha da legalidade. Qual a importância disso na história do Brizola e na história política do Brasil? Pois é, a campanha da legalidade, ela os historiadores já a consideram como o principal movimento cívico-militar, que não era só cívico, era militar, e o Brizola era um civil, daí a importância, né, do alcance desse movimento, como um dos principais acontecimentos depois da Revolução de 30, né? Talvez o único dessa envergadura. Então o Brizola era um jovem governador de 38 anos de idade. Eu até brinco assim no livro dizendo o seguinte: parecia um Napoleão brasileiro, um Napoleão nos trópicos. As pessoas até podem rir de mim, mas é porque a gente não costuma cultivar os nossos heróis, viu, Beto? A gente acha que só existe herói nos Estados Unidos, na Europa. Rafael Lima é desconhecido dos brasileiros até hoje. Pois é. Lutou ao lado do Bolívar. Pois é, o Bolívar, todo mundo ri da cara do Bolívar, acha que era um maluco, mas não era. O Bolívar unificou a América Latina praticamente, né? Então não tem só... Nós temos o Vargas, nós temos Tiradentes nosso, né? Nós temos muitos heróis, mas só que, como eles não são europeus... O Perón, por exemplo, até hoje é um cara que é tido como um ditador, um caudilho, né? Fascista e tudo, e nunca foi. Agora, só o analfabetismo na Argentina, não só isso. O país. Veja o salário mínimo da época do Perón e veja o salário mínimo hoje, apesar dos Kirchner que estão lá, que são peronistas autênticos, né?
Está recuperando. Uma diferença brutal. Aliás, né? a TV Paraná passou situação... uma série, Peronismo, né? Peron, Sinfonia de um Sentimento. Espero que os telespectadores se lembrem bem disso que você está falando aí. Você viu também, né? E também. Coisa magistral. Só nunca que isso foi exibido na televisão brasileira. Nunca. Então. Agora, veja a dívida que nós, jornalistas, temos. Você está fazendo o trabalho do Brizola, mas também para mostrar o que foi a Era Vargas, que ainda nunca foi mostrada na sua integridade. Pois é, nós temos aí um livro muito interessante sobre a Era Vargas, do Zé Augusto Ribeiro. Muito bom. Né? Que infelizmente é por causa da falta, isso eu também estou me ressentindo, né? A falta de publicidade, né? Porque a publicidade ela só é feita pela grande mídia e a gente não tem penetração na grande mídia, né? Nós temos, por exemplo, o único veículo nacional que tratou do meu livro foi a revista Carta Capital, né? Do Mino Carta, que brindou o livro com 3 páginas, né? Uma entrevista explicando como é que é o livro, quem foi o Brizola, o objetivo de resgatar, né? Os nossos heróis, os nossos homens, né? Os transformadores, as pessoas que realmente se interessavam em implantar o bem público, em fazer a equidade social e tudo. Esse livro está a tiragem de 3.000 exemplares apenas. Pois é, são 3.000 exemplares. 3.000 exemplares. Milhões. E eu acho que ele está indo bem. Pelo menos tivemos a sorte, né, que é dele ser colocado nas grandes livrarias, que é também outra dificuldade tremenda, né, que a gente tem. Principalmente quando você fica um pouco fora do foco, né, da grande mídia, que são os grandes consumos, aqueles produtos de massa que vendem demais, né? Mas mesmo assim está vendendo razoavelmente bem, e até o meu editor, ele acha que um dia poderá melhorar um pouco, né, essa tiragem, pode fazer uma reimpressão de mais uns 3.000, dependendo, porque o livro realmente está tendo repercussão. Inclusive no boca a boca e nesses meios alternativos que nós temos, que nem a TV, essa TV Paraná, que nos dá uma grande dimensão. Ela tem reprodução aqui em Brasília, não tem? Uma grande parte. Nacionalmente, pois é. E Rio Grande do Sul, você me disse também, tem uma grande penetração. São Paulo, alguma coisa também, né? Rio de Janeiro tem também. Então, parabólicas no Brasil inteiro. Roraima, Paraíba. Pois é, aí nós estávamos falando dos nossos heróis. Então a campanha da legalidade. Pois é, a campanha da legalidade, ela é muito comparada à Revolução de 30. Por quê? Porque foi o momento em que um Estado se revoltou e ganhou a guerra, não só do Exército Nacional, né, e das Forças Armadas, como do poder econômico. Porque a palavra do Brizola, ao mobilizar os gaúchos e depois o Brasil inteiro, e impondo a posse do João Goulart, isso representou um grande marco histórico. Porque realmente a proposta do Brizola, que era uma proposta de um Estado, né, com desenvolvimento autônomo, sem dependência estrangeira, da presença do Estado, da proposta de justiça social, tudo isso estava engajado nessa campanha da legalidade. Curioso aí, Leite, é que a campanha da legalidade, a função do rádio, contraria toda uma história trágica do golpismo na América Latina, porque sempre os meios de comunicação foram usados como terrorismo midiático, expressão muito usada pelo presidente Chaves, para fazer dos meios de comunicação ferramentas do golpe, e aí o Brizola fez do uso revolucionário do rádio a garantia dos direitos democráticos e cumpridores da legalidade da Constituição. Curioso é que nossos comunicadores, ao invés de se dedicarem a estudar fenômenos dessa grandeza, se dedicam a algumas filigranas comunicacionais, alienando-se de grandes páginas da história, talvez pelo poder comunicativo que elas representam. Pois é, e isso vem muito a propósito do seu comentário, porque a campanha da legalidade surgiu quando
Quer dizer, aconteceu quando surgiram os radinhos de pilha, né? Aqueles radinhos japoneses, que eram relativamente baratos. Transistor. Né? Transistores, é. Então, praticamente todo mundo tinha aquele radinho. E o Brizola, naquela época a televisão não tinha essa penetração que tem hoje, né? Era, além do noticiário ser reduzido, o horário político ser reduzido ao minimorum, era o rádio que funcionava. Então o Brizola, através do rádio, ele mobilizou todo o Rio Grande do Sul e depois o Brasil, né? Porque tinha a campanha da legalidade. A campanha da legalidade chegou a ter mais de 300 rádios. Inclusive uma grande aqui do Mauro Borges, que era governador do Rio Grande do Sul, a Rádio Brasil Central. É uma empresa pública, né? Uma rádio pública estatal. Uma rádio pública estatal. Mas tinha uma grande alcance nacional e internacional, inclusive. O governador Mauro Borges também aderiu à campanha em defesa da legalidade contra o golpismo. Contra o golpismo. Isso está escrito na sua. E o restante do Brasil estava sob rígida censura, né? Rígida censura. E o Carlos Lacerda pregando o golpe. Pois é, dos ministros militares que controlavam o poder através do presidente em exercício, que era um fantoche, né? Era o presidente da Câmara, Ranieri Mazzilli, que atendia tudo que os militares mandavam, né? Os militares golpistas, porque havia os militares nacionalistas. Os militares, a cúpula militar, eu sempre faço questão de diferenciar o que é a cúpula militar, que é o resto dos militares. Porque os militares, eles realmente, e o Brizola gostava muito de frisar nesse ponto, os militares brasileiros foram os grandes responsáveis pela nossa unificação territorial, né? Aliás, essa cúpula militar, ligada aos interesses norte-americanos, ameaçou inclusive bombardear Porto Alegre, né? Porto Alegre, pois é. O Brizola fez um discurso, morreremos aqui. Um discurso que lembra o que aconteceu com o Allende lá, né? Só que, exatamente, felizmente, eles não cometeram essa loucura. Havia uma mobilização de 150 mil pessoas e houve distribuição de armas para resistir. São de 150 mil pessoas e houve distribuição de armas para resistir. Exato, exato. Como na Revolução de 30 houve distribuição de armas para fazer a Revolução por abaixo daquele governo. Pois é. Então, estava eleito, quer dizer, estava vitoriosa a campanha da legalidade quando a cúpula política e econômica, muito espertamente, resolve implantar o sistema parlamentarista para que o Jango assumisse o governo. Sem poderes plenos. Quer dizer, praticamente sem poder nenhum. O Jango, quando chegou, encontrou todo o ministério formado. Mas aí havia uma diferença de temperamento entre o Jânio Quadros, entre o João Goulart, que era o presidente da República, e o Brizola, né? O Brizola era o cara do confronto e o João Goulart era um homem da conciliação. O Jango achava que através do parlamentarismo, o importante era assumir o poder. Ele disse, não, preciso assumir o poder. E o Brizola, não, você não tem que assumir o poder com isso. Você vai ficar depenado. A situação, os seus ministros são todos designados pelo Congresso, e é um Congresso que, como se verificou depois, era um Congresso praticamente dominado pelas grandes forças econômicas. E foi conivente com o golpe de 64. Então, inclusive carimbou o golpe, né? Eu declarava a vacância do poder quando o presidente ainda estava no Brasil. Pois é, e a ideia do Brizola era que o Jango não aceitasse o parlamentarismo e a campanha da legalidade se deslocasse para Brasília. 100 mil homens com armas viriam para Brasília. Só que o Jango não aceitou. E o Brizola era um cara que respeitava, né, porque o João Goulart era o presidente da República de fato, e o Brizola era um homem muito cioso, né, do cumprimento da lei e tudo. Disse, não, se você quer assim, então será assim. Mas só... Agora, você descreve aqui que antes da campanha da legalidade, uma semana antes, informado de que o Jânio Quadros havia renunciado por pressão insuportável das forças ocultas, o Brizola buscou, inclusive, dar solidariedade. Deixa eu te falar uma coisa aqui, essa história a gente às vezes... Não é verdade, mas ele... Não existe essa história de forças ocultas, isso aí foi uma deturpação que nem fizeram do caudilho. O Jânio Quadros, ele nunca falou em forças ocultas. Ele falou em forças terríveis, está lá na carta, entendeu? Mas só que
Não, terríveis, forças terríveis. Ele diz assim, ó, eu até me lembro do primeiro trecho da carta do Jânio Quadros, ele diz assim: eu fui vencido pela reação, forças terríveis, né, me impedem de continuar a governar. Porque ele tinha uma política externa anti-imperialista. Então, política externa, progressista. Condecorou o Fidel, o Chad, o Che Guevara. Então, reatou com a União Soviética, reatou com a China. Exato. Mas só que o Jânio, por causa disso também, ele foi, né, varrido do noticiário e tudo, tido como louco, e é tido até hoje como louco. Se bem que ele teve depois uma evolução muito complicada, se tornou um cara assim muito direitoso, né, muito de direita, direitona mesmo. Mas o Brizola tinha oferecido solidariedade a ele contra as pressões terríveis. Claro. Para defender a legalidade. Exato. Só que o Brizola achava que o Jânio não tinha renunciado. O problema do Jânio era temperamental, né? Ele achava que com aquele ato de renúncia ele provocaria uma grande reação popular que o colocaria no poder novamente. Tudo aqui está contado no livro, né? Tudo contado. Tudo contado. Agora vamos para outra parte. Essa parte é muito grande. Agora, quando volta o país, é claro que nós temos que dar saltos aqui, né? Que a vida do Brizola é verdade. É meio século de história. São muitos episódios, eu digo mais que 60 anos, né, de história. Pois é, eu digo mais que... Quando ele volta ao país e se torna governador do Rio de Janeiro contra todos os golpismos, novamente, o Proconsult, né? Que era a primeira manipulação eletrônica dos votos para impedir que ele assumisse, ele chama aquela famosa coletiva da imprensa internacional e denuncia que estava havendo uma manipulação. Se torna governador e o primeiro a gastar ou a investir 50% do orçamento público em educação, no CIEPS. Exato. Isso aqui está contado de que jeito aqui? Pois é. O Brizola dizia o seguinte: olha, a educação tem que ser a prioridade das prioridades. Não importa que tenha ou não dinheiro no orçamento, previsto no orçamento. A educação está acima do orçamento. Ou seja, você tem que se virar para conseguir dinheiro para construir escolas. Foi o que ele fez. No último ano de governador, o Brizola gastou exatamente 55% do orçamento em educação. Governador do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. Porque ele foi governador do Rio Grande do Sul também. Então ele fez o CIEPS. Bom, os CIEPS, eu sei que agora com essa coisa de grande manipulação da notícia, né, é difícil, às vezes, muitas vezes é pintado como uma coisa mirabolante. Não era nada mirabolante, era uma coisa perfeitamente factível. Tanto é que ele fez 500 CIEPs no Rio de Janeiro. Cada CIEP desse tinha 500 crianças, todas crianças pobres, né? Cujos pais não podiam receber mais do que 3 salários mínimos. Era um critério. Era um critério, né? Para atingir justamente aquela... E agora, por que essa... Para dar autoestima aos pobres. Para dar autoestima, para evitar a violência, né? Para diminuir, pelo menos, a violência. Era tempo integral. E também para despertar criatividade das classes pobres. Eu não sei se o nosso telespectador sabe, mas nós somos uma nação das mais criativas no mundo. A nossa moda hoje, ela bate a italiana. A nossa tecnologia, nessa área do petróleo, por exemplo, da Petrobras, é uma tecnologia que ganhou de tudo, o pró-álcool, né? O BIM no Brasil. Então, nós temos uma criatividade grande. Agora, por que essa criatividade, ela não é aproveitada comercialmente, industrialmente? Por uma única coisa, por falta de educação. A nossa educação, as nossas escolas hoje são, infelizmente, essa é uma grande verdade. Eu estive agora no Uruguai para fazer essa pesquisa, estive na Argentina. As escolas do Brasil, lá são 6 horas, e é um turno, e a escola tem que ter aluno, quer dizer, tem que ter escola para aluno, todo mundo tem a universalização. Nós ainda não chegamos à universalização, e com as escolas que temos, quer dizer, com a escola para 2 horas de aula por dia. Quer dizer agora imagina você a evasão escolar que ocorre. É 55% no primário, quer dizer, 55% das pessoas que terminam o primário
Elas não chegam a terminar praticamente primário. Já não vão lá, quer dizer, o primeiro grau, elas vão para o segundo grau. É uma guerra contra a adolescência. Pois é. Então, o Brizola, ele tinha em mente isso aí. Disse, olha, temos que resolver isso aí. Temos que resolver. E fez esse CIEPS. Com o CIEP tinha aula de... As aulas, matérias? Pois é, primeiro era de 7 da manhã até... Quando os estudantes chegavam lá na 8 da manhã, quando chegavam na escola, e saíam da escola de banho tomado. Durante as aulas... coisa, chegava e comiam. Pois é. Então, porque o Brizola... Teve até muita gente do PT que ironizava, dizendo, a escola não é LBA, como se fosse negativo oferecer comida. A escola não é pensão. As crianças pobres que não podem comer. O PT se arrepende até hoje. Sem comer, como é que vai aprender? Então, o Brizola diz assim... Agora, o PT não acabou inocentemente sendo manipulado pelas elites? Esse aqui é o problema, Beto, do campo popular, né, e da própria política, né, que a política uns se comem aos outros, né? Ela é muito autofágica. Você está falando da pequena política. Não é da política mesmo. A política, ela tem muito isso, as disputas são muito grandes, né? Daí a importância do líder, né? Que o líder se impõe. E o Brizola é um líder, né? Você vê o seguinte, que se você não tiver um líder, dificilmente a coisa vai... Que se você não tiver um líder, dificilmente a coisa vai andar. Então, o Brizola propunha essa escola para evitar, né, primeiro, para fazer com que a criatividade brasileira se projetasse mais e oferecesse, né, ao jovem brasileiro, quando um estudante do CIEP, por exemplo, chegava lá, criança pobre, raquítica, em 2 ou 3 meses, 6 meses no máximo, ela era outra criança, uma criança viva, criativa, que brincava, que estudava. E outra coisa, lá havia, né, também dentista, médico, capoeira, xadrez, então o estudante entrava, comia, né? Era o café da manhã. Depois tinha aula, ia pro almoço, né? Refeitório ali mesmo. Depois tinha um lanche à tarde. Tudo de graça. Tudo de graça. Gratuitamente. Com mais assistência médica, dentária, e educação física e educação artística. E tem mais o seguinte, as crianças não precisavam fazer os deveres em casa, porque já faziam ali na biblioteca. Na biblioteca com orientação. E o prédio bonito, feito pelo Niemeyer. Feito pelo Niemeyer. Que não era um prédio também, pelo fato de ter sido feito pelo Niemeyer, não era luxuoso. Ele era bonito e funcional. E realmente era uma coisa muito agradável de se estudar lá. Eu te digo o seguinte, aqui em Brasília teve uma experiência aqui de escola integral, na escola particular, né? Meu filho estudava lá na escola particular, meu Gabriel, que é o mais novo. E eu falei assim para minha ex-mulher, disse assim, olha, vamos fazer um esforcinho aí para colocar o Gabriel nessa escola, que era a própria escola dele, eu não vou dizer o nome que eu não quero nada deturpar ou colocar mal a escola, mas só para fazer uma comparação, aí ela resolve se transformar em escola integral. Eu digo, uma excelente oportunidade, porque aí a gente não vai se preocupar com o guri à tarde, né? A criança à tarde, ele vai ter o que fazer e tudo. Só que saía às 3 horas. Primeiro que dobrou, né, o preço, né, a tarifa mensal, dobrou a mensalidade. Depois era só até às 15 horas. Aí nós fomos ver, rapaz, fui fazer uma comparação com o CIEP, não chegava aos pés do CIEPs. Não tinha, olha, tinha uma aula de violão lá, uma coisa, aula de língua muito fraca. Era desculpa para cobrar mais. Não era isso, não, o propósito era bom, mas só que não chegava, isso que eu estou te falando, não chegava aos pés. Mas eu estudei na Escola Parque, que era o projeto do Anísio Teixeira com o Darcy Ribeiro, que era de manhã numa escola, de tarde na outra. Pois mas o projeto do Anísio Teixeira, pois é a origem do CIEPS. É a origem do CIEPS. Do CIEPS, entendeu? O Darcy Ribeiro, segundo a família do Anísio, ele teria sido assassinado pela ditadura. Porque o suposto acidente estranho. Porque o Darcy mesmo, né? O Anísio, eu não sabia desse detalhe. O Darcy era discípulo do Anísio Teixeira. Claro. Então o Darcy costumava dizer o seguinte, só que eu era professor e tudo, não tinha como fazer. Então chega o Brizola, resolve encampar o programa e podemos fazer o CIEPS.
E o Brizola ainda botou tudo isso na televisão, porque tinha 2 horas de televisão pela antiga Rede Manchete, alcance nacional, que era uma história do Brasil, cultura. Pois é, era um módulos educacionais, é uma tentativa, né, de popularizar a televisão como ferramenta de elevação cultural, nobre, né, inteligente. Correto. Agora, esse projeto foi destruído. Foi abandonado completamente. Mas eu digo o seguinte, isso aqui é como a gente aprende uma língua estrangeira, né? A gente pensa que não sabe nada daquela língua estrangeira. A gente aprendeu no ginásio, ou quer dizer, no primeiro grau, no segundo grau, mas depois que você começar a futucar lá, você vai ver que você sabe alguma coisa, e se intensificar, você vai falar aquela língua. Então eu acho que o CIEPS é uma espécie de semente, que aquilo vai ficar, porque aquilo é um exemplo. O governador do Maranhão está retomando isso? O governador do Maranhão fez alguns CIEPS lá. Na verdade, lá, são os únicos brizolistas, né, que aqui no Distrito Federal não se fez isso na época do governador Cristóvão, não se fez escola integral. Parece que no Maranhão agora está sendo tocado um projeto. No Maranhão também. No Maranhão está sendo feito. Na época do Colares, do governador Colares no Rio Grande do Sul, foram feitos 88 CIEPs. Agora houve uma polêmica muito grande, mas mesmo assim, são grandes escolas, né? As escolas eram umas escolas muito interessantes. A prefeita Marta Suplicy, quanto prefeita, ela fez. Chegou a fazer, parece que 20 CELs, né? Tinha um nome lá. O PT criticava o CIEP, mas depois a Marta Suplicy. Pois é, isso aí é mais inteligente. O importante, eu acho, que é evoluir. O importante é evoluir. Leite, por que o Brizola não foi presidente da República? Pois é. Essa questão aí, o Brizola, ele tinha uma noção muito grande, ele era um político muito esperto, sabe? Ele sabia, ele tinha noção da realidade brasileira e, sobretudo, da realidade internacional. Quando ele chega ali em 89, já tinha, o muro de Berlim tinha caído. Não que o Brizola fosse comunista, né? O regime soviético tinha praticamente se desmoronado. É que você com 2 blocos de sustentação, quer dizer, o mundo naquela época estava dividido em bloco capitalista e bloco comunista revolucionário, né? Socialista revolucionário. Então, as pessoas que ficavam no meio desse bloco, quer dizer, não era de um lado nem de outro, tinham muito proveito, entendeu? Porque sabia jogar com os 2 blocos. O que aconteceu com a queda da União Soviética, só existiu agora um bloco só, que é os Estados Unidos, né? Então, com isso, aí houve essa dominação completa aí, né? Do pensamento único, das privatizações, né? Da história. Pois é. Suposto fim da história. Pois a história não tem. Não tem, Mas só que aos poucos também você verifica que estão surgindo alguns setores aí, principalmente alguns polos, né? Como esse agora aqui da América Latina, claro, dos Kirchner, do Chávez, do Evo Morales, lá da Nicarágua, eles estão fazendo um polo energético alimentar, né? Morales. Só que na época do Brizola isso não existia quando ele foi candidato a presidente da República. Mas a Cristina Kirchner está reestatizando a Aerolíneas Argentina, que o Brizola havia proposto como solução para a Varig, né? Então, teria sido melhor. Agora o próprio presidente Lula está defendendo a criação de uma empresa estatal de aviação para integração sul-americana. O presidente? Lula? Lula, está certo. Então, a sua pergunta era... Não, era sobre por que ele não foi presidente. Correto. Então, essa realidade não existia. Hoje não. Hoje você tem governos de esquerda, e realmente de esquerda, quer dizer, populares, na Venezuela, na Argentina, no Equador, Rafael Correa, e na Nicarágua, né? E agora, o importante é que esses países são poderosos. Uruguai e Paraguai agora, né? Exatamente. Ou seja, o nacionalismo transformador ressurge. Então, qual era a realidade que você tinha quando o Brizola chegou ao poder? Era o final das ditaduras, né? Ditaduras militares, mas só que esses governos ditatoriais, militares, eles foram substituídos por governos super privatizantes, super neoliberais, sob o comando, claro, né, da política americana.
Inclusive aqui no Brasil, o presidente da República era o general americana. Inclusive aqui no Brasil, o presidente da República, o general Figueiredo, foi substituído pelo presidente que seria o Tancredo, mas eu acho que também o Tancredo faria a mesma coisa, que ele não tinha como enfrentar a onda internacional de privatização do diabo. Mas o Tancredo foi um getulista, né? Foi, mas dificilmente a gente conhece, né? A política ela é muito feroz, né? Você tem que governar. Entendeu? Agora, o próprio Getúlio, por exemplo, ele teve de nomear um ministro privatizadora, né? O Tancredo, né? Ele foi, inclusive ele defendeu, propôs ao Vargas resistir com armas. Não, correto. Isso era uma época, naquela época também, né? Na época, eu não sei, claro. Houve outros nacionalistas, como o Itamar, né? Que quando foi presidente, privatizou bastante. Depois, quando saiu do governo, virou nacionalista. É sempre assim, né? O poder é cruel, né? O poder é sempre cruel. Então, o Brizola tinha ele era cercado, né? Ele seria uma ilhazinha pequenininha, né? Por todo esse aparato neoliberal, e dificilmente ele conseguiria se eleger presidente da República. Entendeu? Porque o ciclo... Mas quando ele foi vice do Lula, em 98, né? 98. Foi candidato a vice. Uma passagem interessante que ele levou o Lula ao túmulo do Getúlio Vargas, lá em São Borja. E o Lula, que era um crítico do Vargas, diante do túmulo do Vargas, chorou. Chorou e passou a refazer a sua mensagem, né? Hoje o presidente Lula criou uma Semana Vargas, para que o povo brasileiro, segundo ele, conheça quem foi esse grande presidente. Decisão do Lula, criado. Você vê também como as pessoas evoluem, isso é que é importante, né? Importante na política, importante na vida real, na vida familiar e tudo. Pois é, voltando à questão do Brizola não ter sido presidente da República, ele dificilmente seria presidente da República naquela época. O momento era muito adverso. Muito adverso, e ele tinha noção disso. Engraçado que a gente que fazia campanha com ele, tudo não entendia. Nós não entendíamos, como é que o Brizola fica ali em Copacabana, enquanto o Collor está viajando pelo Brasil inteiro. O Collor fazia comícios em 5 cidades por dia, né? Só que o Collor dizia esses slogans lá, e tinha aquele aparato todo de aviões, de jatinhos, aquele impressionava, né? Ele era um cara bonito, forte, e dizia uns 3 ou 4 slogans, levantava as mãos e dizia: olha, vamos acabar com os marajás e tudo. Ele já elegeu o pobre do funcionário público como o grande culpado, né, pelas mazelas nacionais. E o Brizola ia explicar, né, pregar a sua mensagem e tudo. Quer dizer, não tinha espaço para ele. Leite Filho, autor de Eu Caudilho, perfil biográfico de Leonel Brizola. Para aqueles que quiserem conferir, irem mais a fundo, como é o contato? A editora é a editora A. Editora Aquariana. Aquariana. É simples, né? O telefone da editora é 011 5031 1500, e o e-mail, quer dizer, o site é www.aquariana.com.br. O seu endereço eletrônico, para quem quiser, às vezes, telespectadores. O endereço eletrônico é editorial@aquariana.com.br. Mas eu queria, e essa é uma felicidade para mim, somente um autor, né, desconhecido, ter seu livro na livraria. Então meu livro, ele está realmente nas grandes livrarias. Se encontra na Cultura, se encontra na Siciliano, pelo menos. Né? E em breve, se Deus quiser, ele estará nas outras grandes cadeias de lojas do Brasil. Muito bem. Leite Filho, muito obrigado pela sua presença aqui no Papo Capital. Estaremos sempre abertos a debater o legado de Leonel Brizola, porque o nacionalismo ressurge com um vigor muito grande por uma necessidade da história, né? É isso que nós estamos vendo aí as mudanças em curso na América Latina, a volta das nacionalizações, as medidas populares, um papel mais protagonista do Estado, contra aquela ideia fantasiosa de que o mercado é capaz de resolver tudo isso, que levou a humanidade a essa tragédia social. É isso?
Bom, sou eu que agradeço, né? E isso, você, Beto, não deixa de também cumprir um papel interessante, né? Na medida que abre oportunidade para que esses trabalhos, esses esforços, né? De resgatar essas lideranças, né? Que realmente trabalharam pelo bem do país, que se voltaram, dedicaram a vida inteira para transformar e não simplesmente manter o status quo, como era o caso do Brizola. Então eu acho que esse é um papel muito importante, seu principalmente, né, da Televisão Paraná também, que eu quero cumprimentar, né, por nos dar essa oportunidade e também divulgar esse trabalho. É isso aí. São esses temas que precisam estar na mídia. Talvez seja essa uma das razões por que perseguem tanto o governador Requião pelas ideias nacionais.